Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de aquecimento para a semana Fórmula de Aprovação no Profimate. Eu sou o professor Mota e nesse vídeo eu quero te trazer um assunto, se vale a pena ou não fazer o Profimate. Antes disso, eu quero repetir sempre, para que você não esqueça, colocar na tua agenda aí, que nos dias 31 de janeiro próximo, 1º e 2 de fevereiro, eu estarei fazendo 3 aulas, todas as informações sobre o mestrado profissional em matemática, o Profimate. Então não perca, se você já está inscrito, coloca na tua agenda para que às 8 horas desses 3 dias, na terça, na quarta e na quinta, você esteja disponível para ter todas as informações que você precisa para ser aprovado no mestrado profissional, o Profimate. Tá certo assim? Então, vamos dar início então à aula de hoje. Primeiro, eu quero falar sobre a minha experiência no mestrado que eu fiz. Eu sou mestre pelo Profimate na Universidade Federal do Ceará. Terminei meu curso em 2017. Portanto, já tenho 5 anos aí, já vai para o 6º ano, né? E aí, para mim foi muito bom. A experiência de fazer o Profimate foi excelente. E eu ainda posso dizer que não tive nem tanto a vantagem econômica de dar aula, de receber a mais um salário, porque eu não sou professor da rede pública. E mesmo não sendo professor da rede pública, eu achei que foi uma vantagem muito grande para mim. Para você ter uma ideia, nem bolsa eu tive direito, porque eu entrei nas vagas onde na época podia você entrar sem estar dando aula. Eu era simplesmente um licenciado em matemática. Hoje as regras são um pouco diferentes, mas na época poderia, e assim eu fiz. Eu entrei na ampla concorrência, não tive direito à bolsa, mas as oportunidades que aconteceram para mim foram maravilhosas. O nível de conhecimento, o ambiente de estar ali numa universidade, junto com professores, discutindo questões do mestrado com outros alunos, enfim, o ambiente te favorece demais já um crescimento. Outra coisa é que depois que eu me formei, eu tive a experiência de prestar um concurso para o Instituto Federal do Ceará. E aí quando você chega num ambiente, por exemplo, você chega lá na escola onde você vai fazer a prova, você olha assim e vê diversas pessoas que ali têm mestres e doutores, inclusive acadêmicos, com uma capacidade muito grande, com um conhecimento muito grande, pessoas que olham pelo olhar assim, muitos nerds, e você diz, poxa, o que é que eu vim fazer aqui, né? E aí eu fui aprovado dentro daquelas vagas. Não fiquei nem na reserva, fiquei como efetivo dentro das vagas. E você olha assim, poxa, tudo isso foi graças a ter feito o mestrado profissional. Porque como licenciado eu posso te dizer que com certeza eu não teria condição de ter sido aprovado. Depois eu tive outras experiências de aprovação. Eu prestei o concurso para professor do estado e tirei uma posição maravilhosa. Das 800 vagas eu fiquei em 11º. Confesso que era um concurso que eu nem queria entrar. Eu nem me preparei tanto, porque não era o meu objetivo entrar no estado, como de fato não entrei. Então, fui logo chamado um dos primeiros. Eu tinha condição de escolher as melhores escolas, mas eu não prossegui nesse concurso. Uma outra oportunidade muito grande que eu tive foi na Universidade Estadual do Ceará, quando eu ingressei como professor temporário. Foi também uma experiência enriquecedora, estar ali naquele ambiente com os alunos que são maravilhosos, os alunos que estão se graduando, têm outra cabeça, não são jovens, não são crianças, são pessoas muitas vezes profissionais que já estão batalhando ali no campo de batalha em suas escolas, dando aula particular pelo menos. E tudo isso só me foi dado condição de estar e de fazer porque eu tinha o mestrado Profimate. Veja que está nascendo aí o doutorado profissional, que vai te dar um leque de oportunidades, não só nos ambientes educacionais, mas em outros ambientes falando de educação, como por exemplo lá vai ter uma área dedicada à comunicação, vai ter uma área dedicada à estatística, vai ter uma área dedicada à computação. Então você vai ter um leque muito maior ali dentro dos mestrados e do doutorado profissional. Então vale
muito a pena. Esse é o meu caso. Eu vou trazer aqui alguns pontos que eu achei importante para a gente ver sobre essa questão de valer a pena, tá certo? E trouxe também o depoimento de duas professoras, a professora Andréa Machado, que esses dois primeiros depoimentos eu colhi na internet. Tem muito pouca coisa falando do Profimate, de experiências pessoais na internet. Então eu tive que dar uma pesquisada boa, a professora Camille Gasparim, e ainda trouxe também um depoimento de um colega de turma, o professor Mário Regis, sobre o que ele achou então, do seu mestrado. Tá? Então vamos aqui dar uma olhadinha no depoimento das professoras Andréa Machado, Camille Gasparim e professor Mário Regis. Eu não considero o Profimate difícil. Eu recebi comentários de pessoas que diziam que achavam que era quase impossível passar, que as pessoas assustavam muito. Mas, na verdade, eu não achei nada disso. Claro, é um curso que exige esforço, assim como eu acredito que qualquer curso desse naipe vai exigir de você. Até porque você vai ter um diploma de pós-graduação muito importante para o seu currículo. Mas, assim, não é nada que seja impossível de realizar. E eu digo isso com a experiência de que eu não fui uma aluna que apenas estudava durante esse período de mestrado. Eu trabalhava, sim, trabalhava um turno, ainda tinha minhas coisas de casa para fazer, tinha uma série de trabalhos da escola para fazer, que a gente sabe que professor trabalha na escola, trabalha em casa também. E eu conseguia conciliar direitinho sem estar precisando me matar de estudar. Não é que foi de graça para mim, eu consegui muito facilmente. Não, como eu disse, exige esforço. Mas não é aquele esforço absurdo que você precise realmente morrer por aquilo dali. E, enfim, espero mesmo que vocês, que são da área de matemática, se interessem pelo curso, certo? Que se vocês realmente tiverem essa vontade de fazer o mestrado, não se sintam amedrontados pelo que as pessoas acabam falando de negativo, que não vai dar certo, que é coisa de gênio, porque não é. Tá aí uma coisa que eu não sou, certo? Sou uma pessoa normal e dá tudo certo no final, certo? Com um pouco de esforço, tudo dá certo. Boa sorte a todos. E aí o Profimate vem nesse sentido. Então ele pode ser muito difícil para quem tem uma base um pouco mais fraca, e para algumas pessoas podem até achar ele tranquilo, porque já se formaram em instituições que puxavam muito e tinha uma parte de matemática bem pesada. A gente sabe que, por vezes, se é um curso de licenciatura, acredita-se que não precisa se aprofundar tanto, né? Então, o Profimate vem para ajudar nesse sentido. E então, eu diria que ele é um mestrado, assim, bem rígido, porque além de você ter que fazer uma prova para entrar, ser aprovado em todas as disciplinas, você ainda tem que fazer mais uma prova para mostrar que você sabe. E o curso não termina aí, porque ainda tem o TCC. Fala galera, meu nome é Mário, sou ex-aluno do Profimate da UFC, né? Foi uma experiência incrível que eu vivi, um curso muito bom, muito conceituado, professores incríveis, né? Alunos excepcionais, até mesmo porque para entrar não é fácil, né? Tem que ser bom para entrar e tem que ser melhor ainda para conseguir terminar. Então assim, valeu muito a pena o esforço, né, que eu tive. Eu me formei em 2017 pelo Profimate. E é isso aí, eu consegui avançar na minha carreira como professor, melhorar minhas aulas, e eu super indico aí a todos vocês, professores de matemática, e até vocês que também não são professores de matemática, mas que amam a matemática, tá certo? É top o curso. Pronto, esses foram os depoimentos desses professores, então para ter uma pequena ideia aí, noção do que para eles foi o Profimate. E agora eu queria começar a passar para vocês algumas informações, algumas vantagens que eu encontro, né, no mestrado. Então vamos lá, vamos a elas. Primeira coisa, você vai ter um network, um contato mais aprofundado com professores de pós-graduação e alunos também de pós-graduação. E alunos de graduação, por que não também, né? E aquele ambiente onde você se encontra ali te traz muita riqueza, te traz muita energia, vai te trazer muito conhecimento, tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu quero frisar sobre você estar
como mestrando no Profimate. Na verdade, esse ambiente é para todas as pessoas que estão ali numa pós-graduação. Não precisa ser um mestrado exatamente do Profimate, mas você estando inserido naquele contexto ali é uma vantagem muito grande. Um outro ponto que eu quero trazer é acesso a melhores vagas no mercado de trabalho. Como eu falei, né? Como graduado, apenas como licenciado, eu acho que eu não teria condição de passar em um concurso no Instituto Federal. Você pode, como graduado, fazer, mas as dificuldades são muito maiores porque a carga de conhecimento que você tem é muito abaixo. Você faz um mestrado, o teu leque de conhecimento avança bastante. Claro que depende de pessoa para pessoa, de polo para polo, exigência de cada das instituições, mas de um modo geral melhora muito o teu conhecimento matemático, tá? E aí te dá oportunidades. Isso é o que acontece, como eu falei, você estando naquele ambiente, você vai crescendo, vai conhecendo mais coisas, vai falando com mais gente, vai melhorando o teu nível matemático, enfim, faz você engrandecer. O terceiro ponto que eu trago é o reconhecimento no meio profissional e acadêmico. Se você é um professor, por exemplo, de uma escola e você tem um mestrado, claro que as pessoas vão te ver um olhar diferente daquele olhar que se você tivesse simplesmente uma licenciatura, tá certo? Evidentemente que você será visto como uma pessoa que tem um conhecimento melhor, vai ter um certo status ali dentro da escola e na sociedade de um modo geral, não é? Outro ponto interessante é o desenvolvimento de habilidades e conhecimento técnico. Já falei um pouco isso lá no começo, no primeiro tópico, mas é uma vantagem muito grande, que além dos conhecimentos, as habilidades que você vai adquirir. Que tu está trabalhando conceito, tu está trabalhando um pouco sobre o ensino, a didática, a pedagogia, e tudo aquilo ali vai te enriquecer de fato, né, no teu desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências, desses conhecimento técnico. Um outro ponto é o desenvolvimento do pensamento crítico, tá? Então você, como eu falei, todo aquele ambiente te favorece a você crescer de um modo geral, inclusive como pessoa. E por que não o teu pensamento crítico? Mas o pensamento crítico que eu quero colocar aqui é o pensamento crítico, por exemplo, de como estão sendo ministradas as disciplinas, como estão sendo colocadas as disciplinas. A própria BNCC, ela tá legal, ela precisa ser melhorada. Como é que você tem uma visão mais ampla da coisa? Então, como é que estão os livros didáticos? Uma proposta do doutorado profissional é justamente o de melhorar a elaboração dos livros didáticos em matemática. Então, por que isso? Porque tudo onde você faz o mestrado e o doutorado te dá uma visão mais ampla da história, né? Então, você tem realmente um desenvolvimento do pensamento crítico com relação a como está sendo moldado ali o conhecimento, a ministrar as aulas de matemática de um modo geral. Possibilidade de lecionar em outros ambientes, como eu falei aqui, você pode fazer um concurso, por exemplo, para um instituto federal, você pode ingressar em uma universidade. Normalmente, os editais, pode ser que eles venham exigindo um mestrado específico, mas normalmente, quando abre vaga para professores em uma universidade, a exigência que se tem é que você seja mestre em matemática ou um doutor em matemática. Eu vou especificar mais sobre o mestrado. Então, você tem que ter um mestrado em matemática e ele vai fazer, ele tem um determinado campo de atuação ali, e aí você, como eu disse, você vai ter que se virar para estudar e ingressar e ser aprovado e concorrer com mestres acadêmicos e outros mestres também do Profimate. Então, vantagem número 7, especialização em determinada área. Uma boa vantagem também de você fazer o mestrado é que você vai fazer o TCC e de repente você descobre uma área que você gosta bastante, seja geometria, seja álgebra, mas você vai tendendo a se especializar em uma determinada área. Isso aí é uma vantagem que vai afunilando mais o teu conhecimento. Não adianta muito você ser um cara muito generalista e de repente você não faz nada de muita coisa. É melhor você fazer mais de alguma coisa e você consegue então se especializar mais em um determinado assunto. Bom, a oitava vantagem seria, claro, a melhoria no seu salário. Se você principalmente é professor público,
ao ser titulado mestre, você dá entrada com aquele título e você dá um upgrade ali no teu salário. Essa talvez seja uma das melhores partes aí de você se titular como mestre, e aí você vai ter por muito tempo ali, por toda a tua carreira e durante a tua aposentadoria, aquela gratificação incorporada. E o quanto antes você fizer isso, só você fazer uma continha, cada ano que você não passa é um valor financeiro que você perde. Então é uma grande vantagem você ter aí um incentivo salarial para você também fazer o seu mestrado. Uma outra vantagem é uma nova visão da ciência e do mundo acadêmico. Você se insere mais naquele contexto, você recebe aquela energia positiva lá e você começa a ter uma visão diferente de tudo ali. E de repente você consegue vislumbrar alguma oportunidade até diferente daquilo que você está caminhando, o que você projetou para a sua vida. Então é importante você estar ali no meio. Muitas coisas acontecem e aí de repente você aproveita muito mais coisas. E para finalizar, com relação a essa questão do salário, eu trouxe aqui um site do educamaisbrasil.com.br falando aí quanto ganha um profissional com especialização. E aí fala, olha só, que a média salarial do profissional com graduação é de 1.860. Claro que essa média eu não sei como é que ele tira, mas enfim, é o que está lá dito. E a gente pode fazer uma proporção com relação a esse valor, né? Uma pós-graduação tem uma renda média de 4.634, aí já é uma coisa bem mais interessante. E com o mestrado o salário pode chegar a 5.645. Isso aí, por exemplo, em Fortaleza, eu creio que para o professor do estado é um salário, já depois que você passou aqueles 3 anos ali de probatório, você já alcança isso daí um pouco mais do que isso. E com o doutorado, 6.605. Então, é uma vantagem financeira? Claro que é uma vantagem financeira, um dinheiro a mais que entra no teu bolso. Então, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de assistir a todas as aulas de aquecimento para a semana Fórmula de Aprovação que a gente vai dar até o dia 31, tá bom? E aí você terá, nesses 3 dias, 31, 1 e 2, uma aula, uma imersão com mais profundidade dentro do Profimate e dentro do Exame Nacional de Acesso. Tá bom? Então, acompanhe e fique com Deus.